Olá pessoal, hoje a nossa 14ª aula e essa é a primeira parte, e hoje vamos falar sobre um assunto tão importante que é justamente a cronologia histórica do movimento pentecostal. Seria mais ou menos as raízes históricas do movimento pentecostal que influenciou a Assembleia de Deus no Brasil, né? A Assembleia de Deus ela foi fundada em 1911 e esse mês ela completa 110 anos na cidade de Belém do Pará, pelos pastores ou missionários Daniel Bergonaville. E um ano antes, em 1910, tinha sido fundado a Cristã do Brasil na região sudeste, pelo Franciscone. Então, tanto a Assembleia de Deus quanto a Igreja a Congregação Cristã do Brasil fazem parte do chamado pentecostalismo clássico. Aí nós perguntamos qual foi o pensamento, qual foi o movimento, qual foi a teologia que influenciou o movimento pentecostal no Brasil. Então nós temos três, ou pentecostal moderno, nós temos três movimentos que influenciaram o movimento pentecostal no mundo. O primeiro é o movimento de santidade, o segundo, o grande despertamento, e o terceiro, o fundamentalismo teológico, né? Esses são os três grandes movimentos que contribuíram de forma fundamental para a formação do movimento pentecostal moderno. E aí nós lemos o movimento pentecostal moderno a partir já de 1906, né? E então, dentro desse contexto, ou dentro desse movimento com o pentecostalismo, é somente dizer que o movimento pentecostal emergiu do movimento de santidade, recebeu influência do segundo grande despertamento e se desenvolveu ao lado do fundamentalismo teológico, né? Mas para que possamos compreender essas coisas, precisamos entender de forma mais clara a contribuição de cada movimento, ou seja, o nascimento deles, qual foi a contribuição, qual foi o debate, qual foi o embate, qual foi o tema discutido, para que possamos então convergir nessa questão da raiz pentecostais, raízes históricas pentecostais, e esse cronograma, essa cronologia do movimento pentecostal. Então, em 1703, nasceu John Wesley, né, um inglês, que veio falecer com 88 anos de idade, né, falece em 1791. Né, ele vai se identificar com o movimento de santidade, porque ele acredita, ele entende, depois da sua experiência com Deus na rua Aldergast, né, depois de presenciar uma ação do Espírito Santo entre o movimento que vinha da Nova Inglaterra, né, ou Estados Unidos, de volta para a Inglaterra, ele assiste, né, um grupo de cristãos morávios, onde o navio está ali sofrendo o bombardeio das ondas, que é uma tempestade forte, enquanto as pessoas estavam chorando, desesperadas, os morávios estavam cantando, louvando o nome do Senhor, rindo, como se nada estivesse acontecendo. Aquilo chamou a atenção dele. Quando ele chega na Inglaterra, ele encontra um pastor morávio, que ele certamente fala desse assunto, quer compreender melhor, e esse pastor morávio o leva ele numa reunião na Aldergast, onde, segundo a história, ele vai sentir um tanto constrangido com a forma de pregação do culto, mas esse constrangimento, essa desconforto dura pouco, porque o Senhor Jesus o batiza do Espírito Santo. E essa experiência John Wesley vai chamar de segunda bênção. Então ele acredita que a salvação no Calvário é a primeira bênção e o batismo do Espírito Santo é a segunda bênção, né? Mas o seu parceiro, seu companheiro, seu auxiliar, chamado John Fletcher, que viveu, né, menos que John Wesley, era mais novo e viveu menos, porque ele vai morrer com 56 anos mais ou menos, 57, coisa parecida. Ele vai melhorar, ou vai compreender, ou dar uma interpretação maior para a questão da ideia de John Wesley no que tange a segunda bênção. Ele vai dizer
que essa segunda bênção, na realidade, é o batismo do Espírito Santo, que está agregado já à salvação, né? E aí, então, essa experiência de John Wesley, essa compreensão de Fletcher, começa, então, a florescer na Inglaterra a partir de 1800. Então, nós temos dois grandes irmãos, né, sensível ao Espírito Santo, no século XVIII, e já no início do século XIX, 1800, começam os acampamentos na Inglaterra. Esses acampamentos é uma prática dos irmãos que se retiram para poder orar, buscar a presença de Deus e receber o batismo do Espírito Santo. Então nós temos um dos grandes acampamentos em Cambridge, no distrito de Leigh, Inglaterra, que era um dos maiores, um dos principais acampamentos, né? Que começa nesse acampamento, que vai amadurecer a ideia de substituição da segunda bênção para o batismo com o Espírito Santo, né? Onde Fletcher vai propagar isto. Lógico, essa ideia amadurecida, ela vai acabar associando-se a uma santidade, né? Uma santificação promovido pela graça do Senhor Jesus, que é traduzido a partir do recebimento do poder para o trabalho, para o serviço do reino de Deus. Então, de acordo com o texto, né, ficar em Jerusalém, Lucas, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, né? E lá em Atos capítulo 1, versículo 7, a partir do 6, vai falar justamente sobre isso. E serem minhas testemunhas em Jerusalém, tanto Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, eles vão fazer uma releitura, Fletcher vai fazer uma releitura em cima do nome, da nomenclatura que John Wesley dá, de segunda bênção. Ele vai dizer que é o batismo do Espírito Santo, que é o revestimento de poder para o serviço do reino de Deus, né? Já nos Estados Unidos, esse movimento acaba migrando para os Estados Unidos, e aí os acampamentos em Camp Meeting, que eram lugares mais afastados dos centros, né, da cidade, porque escolhiam lugares afastados, onde milhares de pessoas se reuniam para buscarem experiências espirituais, né? E essa busca incessante, esse desejo de sentir o poder de Deus, começou a mudar para sempre a concepção da fé cristã para os americanos. O primeiro acampamento do movimento de santidade nos Estados Unidos foi o de Vindeland, em Nova Jersey, em 1867. Né? Na Inglaterra começa em 1800. Já nos Estados Unidos começa já em 1867. Você vê que hoje, quando falo 1867, parece tão longe, mas devido às questões de comunicação, então precisava de um período de maturação muito grande. Hoje a tecnologia, né, eliminou as fronteiras, distanciamento, tudo, então as coisas acontecem muito rápido, mas naquele tempo não, né? Um outro acampamento que deu muita ênfase à busca do batismo do Espírito Santo, aos dons espirituais, foi o de Cambridge, né, em Cambridge, que envolvia presbiterianos, batistas e metodistas. E esses acampamentos teve grande influência no meio das igrejas tradicionais, nós chamamos históricas, né? Esses acampamentos tinham geralmente eles duravam de 3 a 7 dias, e uns até chegavam a 2 semanas, onde os irmãos se reuniam buscando a presença de Deus, né? E assim o movimento de santidade, ele nasce dentro da igreja metodista, principalmente da igreja metodista, né? Muitos conflitos, cisma começam a acontecer, chegando a surgir diversas igrejas ligadas ao movimento de santidade, né? Com isso, na América do Norte, antes da explosão, nos Estados Unidos, antes da explosão da Pentecostal do século XX, já nós tínhamos várias igrejas que acreditavam na manifestação pneumatológica, no batismo do Espírito Santo, movimento de santidade. Então nós temos a Igreja de Santa Unida, a Igreja Holiness, batizada com fogo, a Igreja de Deus de Cleveland, Tennessee, a Igreja de Deus em Cristo e a Igreja Holiness Pentecostal. São essas igrejas que nascem nesse período.
Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.